Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindos. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje o vídeo vai estar sendo gravado aqui, como eu gosto de gravar no carro para falar com vocês. Essa é a opção que eu tô tendo. Quem tá nos acompanhando, acompanha nas minhas redes sociais. Se você ainda não segue lá o Instagram, siga, porque eu coloco todas as informações lá. Inclusive os atendimentos, mentorias individuais, as nossas imersões. E eu tô aqui em Salvador, cheguei já tem 7 dias, tivemos uma imersão aqui, eu vou colocar o vídeo ao ar para vocês. Gente, foi céu na terra. 2 vidas ganhas para Jesus. Uma que veio conduzida pelo Espírito Santo. Ai, gente, foi lindo demais. Você não tem noção do que Deus fez, sabe? Gente, quem esteve com a gente pessoalmente nesse sábado que passou na orla do Jardim de Alá, aqui em Salvador. Tô aqui em Salvador, vou ficar mais um mês aqui na Bahia. Gente, viu quanto foi lindo, sabe? Valeu a pena 2 dias de ônibus para estar com vocês. Foi lindo conhecer vocês. E 2 vidas para Jesus. Então, é isso que nos motiva, é isso que vale a pena. E aqui nesse vídeo hoje, eu quero trazer uma palavra para você. E, na verdade, essa palavra, ela veio ao meu coração quando eu tive um período antes de vir para a imersão, para o encontro que fizemos aqui em Salvador, que eu estava numa semana de muita batalha espiritual, muita batalha. E aí eu tive um dia que eu tava orando, mas eu tava mal, sabe? Que a gente tem os dias maus. E Deus me trouxe essa palavra e eu quero compartilhá-la com você. Porque talvez você tá vivendo uma guerra nesse momento. Talvez você tá vivendo uma guerra dentro de você, entre a carne e o espírito. Uma guerra entre as vozes do inimigo sobre a promessa que Deus tem. Talvez você está vivendo uma guerra com o seu ministério, no seu relacionamento, com a sua vida conjugal. Mas essa palavra é para a sua vida. Aqui em Ezequiel, capítulo 2, ele vai dizer assim, ó. Esse capítulo todo fala do chamado de Ezequiel. Ele me disse, filho do homem, fique de pé, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouviu aquilo que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe assim, diz o soberano, o Senhor. Aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo, ainda que o cerque espinheiros e você viva entre os escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras. Quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes, mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Ele diz aqui, ó, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Olha que interessante. Ezequiel aqui nesse tempo, se você for estudar, Ezequiel estava se colocando de pé em tempo de guerra. Só que não era Ezequiel que estava se colocando de pé. É o Espírito Santo que disse, Ezequiel, põe-te de pé que eu vou falar contigo. E muitas vezes você está de pé de joelhos. Muitas vezes você está num tempo do exílio. Você está vivendo um tempo de guerra e Deus está dizendo, ei, você se coloca de pé, porque sou eu que vou te dar o direcionamento, a estratégia de guerra. Sou eu que vou te colocar de pé diante dos teus adversários e eu vou te levar até lá e sou eu que vou te conduzir como falar. E outra coisa, se você for estudar aqui esse capítulo aqui, você vai ver que Ezequiel estava vivendo um tempo difícil. Ele estava vivendo num tempo onde tudo estava sendo devastado. E quantas vezes nesse mesmo cenário aqui, Deus está te chamando
no meio da guerra para que ele te coloque de pé. Quando eu estava lá em casa, na minha casa, prostrada, e eu estava chorando, eu já estava dizendo, Deus, eu entrego os pontos, eu não estou aguentando mais, eu não vou suportar. E o Senhor falou, ei filha, levanta, coloca-te de pé, é na sua fraqueza que eu me aperfeiçoo, sou eu que vou usar os teus lábios para colocar as palavras que você não tem. E Deus está dizendo para você aqui que está vivendo grandes momentos difíceis, situações que parecem impossíveis, Deus está dizendo para você, ei, sou eu que vou direcionar você até ir aquele povo, chega lá, sou eu que vou te usar, como eu quero te usar. Eu quero te dizer uma coisa, não tenha medo. Aqui, Deus, o Espírito Santo falava, e não tenha medo não, eu vou te enviar lá. Olha, Deus vai falar com pessoas aqui, quando pessoas estiver assistindo esse vídeo aqui, estiver assistindo esse vídeo aqui. Talvez você está falando, eu não consigo mais. Eu não consigo continuar dentro dessa situação. Deus está dizendo, ei, Ezequiel, se coloca de pé. Se coloca de pé, Ezequiel. Tá sem palavras? É Deus que vai colocar as palavras em teus lábios. O cenário da tua casa é um cenário de ruína? Deus coloca você, Ezequiel, de pé. Porque é Deus que vai te sustentar. É Deus que vai trazer a provisão. É Deus que vai mostrar para você o caminho. Eu vou te falar quando eu recebi essa palavra. O Espírito Santo entrou dentro de mim de uma profundidade, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele fala através de nós, ele está dentro de nós. Ele, Jéssica, se coloca de pé, se coloca de pé. Sou eu que vou te levar para essa nação, sou eu que vou te levar para esse povo. E talvez você está falando, eu tenho medo de continuar, eu tenho medo de prosseguir. E o Espírito Santo está dizendo, ei, eu vou te levar sim na terra do inimigo. Você vai ter coragem. Eu vou usar os teus lábios para você ter as palavras que eu quero que você fale. E por muitas vezes o Espírito Santo faz isso conosco. Ele nos faz sentar à mesa com o traidor para você servir o traidor com a ceia, para você abraçar o traidor. Ele vai fazer você ligar para aquela pessoa e você pedir perdão por algo que você não fez. Deus, ele vai te usar nesse cenário de guerra, nesse cenário de catástrofe. Ele vai te levantar como Ezequiel. Ezequiel estava no vale de ossos seco. Aquele cenário era um cenário de morte. É um cenário onde não havia vida e ele era o profeta. Aqui no capítulo 2 fala sobre o chamado de Ezequiel. Ei, quando Deus te levanta para algo na sua vida, para um chamado, para um ministério, é ele quem te capacita. Aqui Ezequiel era a boca de Deus naquele tempo. E era o chamado deles ter, se você for estudar a história, ele teve casa, morada, num cenário de guerra, porque Deus usava. Gente, eu sinto muito forte a presença de Deus aqui. Vocês não têm noção, eu tô aqui no carro, mas eu sinto forte a presença de Deus, porque eu sei que o cenário que você está, o local onde você está, é porque Deus te coloca de pé hoje. Ele vai usar você. E o que você vive não é para todo mundo. Nem todo mundo vai compreender, nem todo mundo vai entender. Porque aqui nesse tempo, Ezequiel foi levantado por Deus, assim como ele foi levantado para profetizar naquele vale de ossos secos. Porque era o chamado que Deus tinha para ele. Muitas vezes o chamado que Deus tem é te levantar para aquele alcoólatra. É te levantar para dentro da tua casa alguém que te repudia. Alguém que se levanta contra você. Deus vai falar, ei Ezequiel, se coloca de pé. E às vezes o seu de pé é estar prostrada. Às vezes o seu de pé é estar de joelho. Eu muitas vezes me coloquei de pé, prostrada, destruída, acabada, caluniada, perseguida, invejada, machucada. E Deus falava, é isso, coloca de pé. Uma semana antes do nosso encontro, eu estava vendo uma grande batalha. E eu estava com vontade de desistir de vir pregar aqui em Salvador. Sabe? Vontade que eu tinha de desmarcar todos os meus compromissos que eu tenho aqui. Talvez você vai falar assim, mas como assim? Você não é pastora? Deus não fala com você? Fala. Mas tem momentos que as nossas lutas nos sufocam. E somente quem nos sustenta é o Senhor. Tem momentos que a guerra, ela entra no teu físico. Você não tem ânimo, você não tem alegria, você não tem força, você não tem palavras. E é o próprio Deus que te sustenta. E hoje eu quero dizer para você aqui, profetizar, Ezequiel, se coloca diante do teu adversário.
Relerai a Sora, é Ele que vai te direcionar no que falar, como fazer. Ezequiel naquele vale de ossos secos, Deus que deu a estratégia para ele profetizar. Deus que deu aqui no capítulo 2 de Ezequiel, você vai ler, pesquisa, leia, deixa Deus falar com você. Você vai ver que foi o próprio Espírito Santo. Olha aqui como ele fala aqui no capítulo 2, versículo 1. Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs de pé. E ouvi aquele que me falava. Ei, é o Espírito Santo que vai falar contigo o que fazer, como fazer, se é hora de parar, se não é hora de parar. Você só precisa se colocar de pé. Você só precisa fazer o que ele está dizendo, apenas obedeça. Porque aquele que te respalda, aquele que te deu a palavra, ele te respalda. Ele mesmo fala através de você. Ele mesmo usa você quando você estiver fraco. Porque a palavra do Senhor fala na sua fraqueza que Ele se aperfeiçoa. Não é quando você está forte. Não é quando você está tudo bem na tua vida vivendo no oásis. É quando você está prostrado que Ele diz, Ei, se coloca de pé, Ezequiel. Que eu vou falar através de você, com você. Ei, ele fala contigo e talvez você está falando, mas eu não entendo por que eu quero ir para a direita e quando eu estou vendo eu já estou indo para a esquerda, porque Deus está direcionando a sua vida. Todas as vezes que você tentar parar, em que você não vai conseguir parar, ei, Deus está te colocando de pé. Então essa palavra que eu tenho hoje para a tua vida, deixa Deus falar contigo. Deus já começou a falar aqui, esse vídeo vai mudar a sua vida, a sua história. Ei, se coloca de pé. O adversário está de frente, se coloca de pé. Final do ano está chegando, você está preocupada com os desejos do teu coração, se coloca de pé. As afrontas, se coloca de pé. Aleluia. Que Deus te abençoe. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar. Vem comigo também para as outras redes. Acesse na descrição tudo que você precisa do nosso ministério, do nosso trabalho aqui. Que Deus te abençoe. E saiba, Ezequiel, que você só precisa se colocar de pé. Aleluia. Beijo. Deus abençoe a sua vida.